boa noite, você da Igreja Batista Morada de Camburi, você que não é da nossa igreja, mas que sempre está aqui nos visitando, acompanhando as nossas redes sociais, no Morada Talks, a Universidade da Bíblia, os nossos cultos de domingo à noite. Você é muito bem-vindo aqui agora a esse espaço. O Morada Talks é o ambiente que a gente alinha a igreja em uma visão, em um propósito, em uma só comunicação, e tem sido uma ferramenta para a gente estar colocando todo mundo na mesma página. E estou aqui esta noite com um convidado, né, ilustríssimo pastor Oséias, que é o nosso grande pastor sênior aqui da Igreja Batista Morada de Camburi. E o tema hoje é um tema forte, hein? Tema poderoso, hein, gente? O crente e o carnaval. Olha só que beleza. Que tema interessante, pastor. A gente está prestes a viver aí agora. Tem alguns crentes que vão, igual o filho pródigo, pedir a herança do pai e ir para as noitadas do carnaval. E esse é o tema que a gente vai estar conversando aqui hoje. Né? E antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria dar alguns recadinhos do coração para você, que é da nossa igreja. O primeiro recado é falar que nós estamos com um projeto muito legal para o Ministério de Comunicação aqui na igreja. E esse Ministério de Comunicação ele tem alguns desafios. E o principal desafio, pastor, sempre é o financeiro, né? Nós precisamos comprar novas câmeras, precisamos investir em novos equipamentos, e tudo de áudio e vídeo são coisas caras, né? E nós estamos com um movimento, né, onde nós lançamos uma camisa. Essa camisa deve aparecer agora para você num passe de mágica, né? Iago vai colocar em algum lugar. E a camisa ficou muito linda. E a camisa tem a nossa frase, pastor. Nós não somos um lugar para frequentar, somos uma família para pertencer. Então você tem até o dia 9 de março para fazer o pedido da camisa. É R$ 65,00 e todo o lucro das vendas da camisa vão ser revertidos para o Ministério de Comunicação, para a gente conseguir comprar alguns equipamentos para melhorar aqui o Morada Talks, melhorar as nossas transmissões, a Universidade da Bíblia, os nossos cultos de domingo à noite. Então, esse é o recadinho que a gente gostaria de dar para os irmãos. E vamos então ao nosso tema da noite. Amém? Estou aqui com o pastor Oséias. Pastorzão, o tema de hoje é esse: o crente e o carnaval. O que você acha que a gente poderia começar esse bate-papo agora falando sobre esse tema? Então, quero também agradecer mais uma vez por ser convidado aqui pelo Morada Talks para pensar sobre um assunto bem, eu diria que bem controverso. Não para mim, mas talvez um assunto controverso, porque eu acho que esse Morada Talks ele acaba provocando na mente de algumas pessoas a seguinte sensação: puxa, por que os crentes demonizam o carnaval? Ou por que alguns crentes acham que a gente poderia participar sem se sentir em nenhum momento, sei lá, com a consciência pesada, como se fosse uma coisa também natural ir para uma festa de carnaval? E aí a gente tem que meio que encarar o assunto sem trivializá-lo, tipo, encarar o assunto sem tentar também achar que é uma coisa tão simples. Não é. Primeiro, porque a gente meio que tem que fazer um diálogo entre a antropologia cultural e a teologia bíblica. Por quê? Porque eu estava até aqui olhando para algumas questões que eu sempre levantei sobre o carnaval, e eu acho que a primeira coisa que eu conversaria com você para pensar sobre o tema, para a gente não ser raso e superficial, é: o carnaval não seria apenas uma expressão cultural? Segundo, o carnaval não seria um fenômeno social neutro, ou seria realmente uma coisa moralmente perigosa, por exemplo, para um cristão? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o carnaval, Ramon, e perceber que tem muito da cultura. Tem, com certeza. Não é? Os Você quer ver uma questão cultural? Sim. Tem muita gente que fala assim, bom, agora depois do carnaval é quando começa o ano. Você já reparou isso? Algumas empresas falam assim, eu que vim dessa área comercial, as vendas
antes do carnaval, elas são horríveis. Por quê? Quando você vai conversar com alguém de alguma empresa, fala, não, cara, me procura depois do carnaval. É desse jeito, mas é Porque faz parte, né? Então, assim, eu diria que essencialmente ele não é imoral. O problema é que qualquer festa, ou qualquer, a própria palavra, né? Carnaval. A própria palavra em si já tem carne no meio, já né? tem carne no meio. E onde tem carne, a gente sabe que a natureza da gente não dá conta. Então, a festa da carne, eu diria que a gente... Porque, Ramon, a gente tem muitos cristãos, muitas vezes, tentando refutar o pecado, acabam utilizando talvez o argumento que não seja o melhor. Porque primeiro você tem a ala daqueles que são tão conservadores que tudo que é da carne acha que é alguma coisa que já simboliza o pecado. Sim. Você sabia que isso é influência da própria teologia, que não é da teologia, né? Da filosofia do Platão. Platão dizia que tudo que é carnal, tudo que é material, você pode ter certeza que aquilo ali vai cheirar mal. Porque, para a cabeça de Platão, toda matéria é má, ok? Então, acaba que, muitas vezes, também nós demonizamos aquilo que também é só cultural. Sim. Então, o problema do carnaval não está naquilo que ele mesmo se propõe a fazer, que é usar os carros alegóricos, todas aquelas fantasias, e muitas vezes o próprio carnaval traz consigo algum tipo de conteúdo tentando mostrar a cultura brasileira. Muitas vezes, por exemplo, algumas escolas de samba acabam tentando contar a história, não é isso? A Sim. história de uma Segunda Guerra Mundial. O problema é que as mulheres não estão tão vestidas de uma forma que a coisa ficasse apenas no nível cultural. É aí que acontece o extrapolamento, ou seja, eles começam a utilizar aquilo que é cultural para promover o que é sensual, o que leva à prostituição, e aí entra o que eu sempre acredito, que tudo que me leva ao excesso vai me levar ao pecado, né? Porque eu acho que toda doença está aí, naquilo que excede. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, o carnaval, ele sim se torna um problema moral, teológico, espiritual, e que um cristão, ele sendo guiado pela sanidade espiritual e bíblica, ele não se permitiria estar nesse lugar onde quem está produzindo o que essencialmente é cultural, não está com intenções culturais. Sim. Está com uma intenção clara de usar a cultura para promover aquilo que leva as pessoas a fazerem. Porque o carnaval, para muita gente, é lugar de quê? Bebedice, prostituição. Quantos casamentos são destruídos no carnaval? Quantas pessoas são violentadas, quantas pessoas são assassinadas, quantos perdem a vida porque bebem todas as cachaças possíveis, todas as cervejas possíveis e muitos se enlouquecem. Quantos se drogam no carnaval? Por quê? Porque aquilo não é para fazer uma exposição cultural. Aquilo é para promover algo que se torna extremamente perigoso. Então, eu acho que mais do que a gente ir para o embate com qualquer pessoa e já de cara demonizar que todo mundo que vai para o carnaval é do diabo, é levar as pessoas a entenderem que provavelmente o próprio carnaval já não é mais carnaval. Porque se você... não sei se você sabe, o carnaval ele tem uma fundamentação histórica, é uma coisa bem antiga. Eram festas que eram feitas no mundo pagão, e eu quero acreditar que até na origem a coisa era muito mesmo cultural mesmo, sim, mas que com o passar do tempo o ser humano ele vai tornando tudo, sim, imundo, impuro. Então, irmão, haveria a possibilidade de um cristão... Haveria, porque nós somos livres para fazer o que a gente quiser, mas eu não acho que não é saudável,
não é nada prudente, não tem nada de espiritual participar daquilo que eu sei que o fim daquilo, o objetivo daquilo, não é em nenhum momento me colocar em contato com a cultura, mas é me colocar em contato com o pecado e com aquilo que pode sim me levar a cometer coisas que podem me fazer perder até a minha sanidade espiritual. Sim, sim. Eu confesso, pastor, que eu estou assim, diante de uma situação bem delicada lá em casa. Acredito que tem muitos pais que estão nessa mesma situação. Sim. Vai acontecer uma festa, né, de carnaval, que normalmente as escolas dão essa festinha. E aí, lá em casa, a gente conversou, eu e minha esposa, a gente falou assim, amor, vamos levar a Ana Clara para outro lugar? Vamos sair com ela para o cinema, vamos passear com ela. Mas a gente decidiu que a gente não vai levar ela na creche, justamente não porque lá na creche vai ter algo ruim, não é isso. Mas eu não queria colocar na mente dela essa coisa do carnaval como se fosse algo normal, né? Eu queria já desde cedo ela olhar e falar assim, não, papai disse que o carnaval não é um lugar legal para eu frequentar. E olha que interessante, os meus pais não fizeram isso comigo. E quando eu tinha 9 anos de idade, cara, você acredita que eu estava na escola pulando carnaval, dançando um funkzão, ô Caio e Iago? Naquela época era aquele funk, vou passar cerol na mão. Eu com 9 anos de idade, pastor. Rapaz, aquele monte de gente assim, e eu lá dançando com aquela criançada. Sabe o que aconteceu depois? 9 anos de idade, eu saí assim, aí alguns amigos, você não é da igreja? Achei que você fosse crente. Rapaz, eu passei uma vergonha, né? Que eu fiquei sem saber o que falar. Eu falei, eu sou, mas eu gosto daqui da música e tal. E eu não sabia, de fato, o que significava aquilo, né? E aí, eu não quero isso para minha filha, eu quero ensinar ela. Eu quero, já que ela seja instruída nisso, né? Mas o que você acha dessa questão mais dos pais com os filhos hoje nessa situação? Eu acho que a gente precisa ter muita consciência mesmo que há uma tentativa hoje clara de formação da mente das nossas crianças e eu não duvido não da possibilidade, por exemplo, não sei qual é a escola da sua filha, mas e não é bom a gente citar nome de escola nenhuma aqui, sim. Mas a experiência de acreditar que talvez até quem está, sei lá, liderando isso na escola da sua filha seja até uma pessoa que esteja pensando em realizar. É uma questão cultural, exatamente. Não tem maldade. Exato, não vai. De são as coisas, são as máscaras, são as cores, isso aí. São as fantasias. Porque a festa do carnaval nasce a partir disso. Não tem maldade. Exatamente. Tá hoje, mas o problema é que você pode realmente estar desconstruindo já desde cedo, para que sua filha em nenhum momento, ela no futuro, porque infelizmente, depois ela vai dizer, não, mas meu pai deixava, e o que é que tem? Eu acho que... Então, eu penso que desde cedo a gente já tem que estar afastando mesmo os nossos filhos desses ambientes. O bom é que a sociedade é laica, você não tem obrigação nenhuma de... em nenhum momento, nenhuma escola pode obrigar você deixar sua filha, ninguém pode, por exemplo, perder ponto em prova se a criança, né, tirar ponto de uma criança ela não for. Então, eu acho sim que a gente tem que a cada dia hoje entender o seguinte, que tem o seu lado cultural, mas também tem que saber a cultura que o próprio carnaval está também propondo, ou seja, nasceu como uma festa cultural. O problema é que toda festa promovida por quem não teme a Deus, por mais que seja cultural, mas que cultura é essa que está sendo transmitida? Não, e os caras são muito bons, né? Muito. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ligeiros que os filhos da luz. Exato. A tecnologia, a beleza, a estética. Né? Mas você vê a exploração da sensualidade, a nudez, a exposição do Eles corpo. o ano todinho para aquele momento. Exatamente. Né? Então, assim, falando de carnaval, no caso dos sambódromos, né? Exatamente. Muitas vezes, o próprio carnaval, para muita gente, é um espaço até para recriminar a fé cristã. Sim. Teve aquele lance lá do diabo e Jesus, aquela cena muito... Eu sempre costumo dizer que é impressionante como muitos
daqueles que dizem que alguns evangélicos cometem violência contra, e eu sei também que há evangélicos que realmente não têm sabedoria e que também pecam achando que a melhor forma de proclamar Jesus é demonizando as pessoas, mas perceba que há uma reação também contrária, extremamente violenta. Aquela cena ali entre Jesus e o diabo, primeiro que é uma cena altamente antibíblica, porque em nenhum momento Jesus está naquela condição, mas perceba que há sim uma supervalorização da própria figura de Satanás, né, dando a Satanás muito poder, e que a gente sabe que aquilo é uma reação que está tentando até debochar da fé cristã. Então, tá vendo? Então não é mais cultura, não é mais sobre o país, não é mais sobre as árvores, a flora, a fauna, a natureza, sobre o que o Brasil tem de bom. Não é nada disso. É um espaço onde muitos até utilizam uma festa que chamam de cultural para também implantar e promover uma cultura que é também contra os nossos próprios valores. Então eu penso que como pai, como mãe, a gente precisa mais do que nunca cercar mesmo os nossos filhos, preservá-los de todo e qualquer ambiente, que mesmo que a gente até acredite que em algumas escolas seja até uma festa essencialmente cultural, mas a gente nunca sabe se isso vai formar dos nossos filhos um desejo de no futuro estarem desejando aquilo que de cultural não tem nada, né? Tem cultura, mas o que é cultura? É formação de valores. Mas o carnaval é cultural, é uma festa cultural. O problema, quais são os valores da cultura que o carnaval está tentando colocar na nossa mente? A cultura da sensualidade, a cultura da sexualidade desenfreada, a cultura da bebedice, a cultura da lascívia, a cultura da droga, da maconha, da cocaína, porque é isso. Isso tem muito no carnaval. Né? Então, eu penso que nós precisamos sim, como cristãos, o que eu acho é que a gente só não precisa entrar no jogo. Por exemplo, eu até ia, você foi missionário, ainda é, né? Todo crente é um missionário. Mas eu queria propor a nossa reflexão sobre, por exemplo, mas seria pecado o cristão estar no carnaval evangelizando? Porque tem igrejas que são tão fechadas que acham que até quem vai evangelizar está indo para curtir o carnaval. Então, eu acho que o problema está aí. No radicalismo. Como pode? Logo no tempo do carnaval, a igreja fazer retiro. Igreja verdadeira não faz retiro, porque a igreja verdadeira no carnaval vai para a rua evangelizar. Você percebe os excessos também? A radicalidade desse negócio todo? Então, o que eu quero também deixar claro, Ramon, é que a gente não pode demonizar a cultura, porque a cultura ela é humana. Né? Há sempre uma cultura por trás de tudo que a gente faz. O problema da cultura não é a cultura, é aquilo que dessa cultura é contra a cultura do evangelho. Então o problema do carnaval é esse, não é a máscara, não é, entende? Os carros, o folclore, eu acho legal às vezes até a beleza, né? É lindo. Da arrumação, tem gente que não acha beleza nenhuma, mas o problema não é a beleza, não é a estética, é o que está sendo, o que de valor está sendo comunicado a partir daquilo ali. Então, eu penso assim, por exemplo, quantas vezes acontece da gente ver escola de samba, não sei se a irmã Raíssa concorda comigo, a escola de samba que o tema é, né, luta contra o racismo, né, luta contra a pobreza. Você já percebeu que algumas escolas de samba, às vezes, elas pegam, né, algum tipo de tema assim, luta contra a violência contra a mulher, né? É interessante porque é comunicar algo que o evangelho combate a violência, o evangelho combate o racismo, o evangelho combate a pobreza. Muitas escolas de samba fazem muito tempo temas sobre o combate à desigualdade social. O problema é que não precisa botar uma mulher nua com os peitos lá de fora para falar sobre desigualdade social. Então, ali já não tem nenhuma cultura do evangelho, ali já tem outra cultura. Então, o problema do ser humano é esse. Ele sempre está se excedendo.
Entende? Sim. E tem crente também que demoniza tudo. Tudo é pecado. Tudo é o diabo. Tudo tal. Se a chave some, foi o capeta. Se o carro quebra, foi o capeta. Tudo é do capeta. Tudo é do diabo. Tudo é do inferno. Se tudo é do inferno... Não. Se tudo é do inferno, a gente não pode nem cantar a música do hino nacional. Que o hino nacional diz, né? Pátria idolatrada. Por que a gente canta uma música que diz que a nossa pátria, se a Bíblia é contra a idolatria? Então, os excessos, Ramon, mas eu penso que um crente, você que está aqui me assistindo, carnaval não é lugar para crente. Esse carnaval aí nunca será lugar para um crente que deveria aproveitar o carnaval ou para evangelizar ou para estar se enchendo de Deus em algum retiro espiritual. Sim. Eu particularmente, eu vivi os dois cenários. Eu estava no seminário, pastor, e a gente fez um impacto evangelístico com o pessoal da Jocum. Ai, que legal. Lá em Ouro Preto. Uau. E o carnaval de Ouro Preto, ele é assim, ele é bem tenebroso. E como que funcionava? Olha só que bacana. Eles tinham um bloco de carnaval, que o nome do bloco era Jesus Bão à Beça. Bão à Beça, que é bem mineiro, né? E aí era mais ou menos umas 400 pessoas com aquela camisa verde fluorescente, escrita Jesus Bom à Beça. E de 100 em 100 metros, a gente começava a cantar músicas assim, louvores, e de 100 em 100 metros, aquele monte de gente se ajoelhava para orar pelas pessoas ao redor. Que maravilha. E eram muitos testemunhos de pessoas que estavam desviadas, olhavam para a gente orando por elas e começavam a chorar, né? E depois a gente conduzia essas pessoas até uma igreja local para orar, para ouvir, para aconselhar. Então, assim, foram muitas pessoas que foram resgatadas. E resgatadas, assim, num sentido de resgate mesmo, né? Legal. De estarem se Legal. afundando e a gente ir lá e Legal. buscá-las, né? Se eu conhecesse um negócio desse, eu estaria em cima de um trio elétrico também, assim. Eu acho isso muito Não, legal. era muito bacana. Quem conta essas experiências da Jocum sempre fala que são experiências fortes. Aí diz que gente é liberta do demônio, Sim, sim. gente que cai, gente que se converte, gente que começa a gritar. Eu acho uma experiência bastante interessante, muito interessante E mesmo. a outra experiência realmente é o retiro, né? Sim. O retiro, ele nos conecta de uma forma muito, muito legal, em comunhão, em unidade, em relacionamento. Eu me recordo do ano passado, quando a gente estava aqui na igreja, e a gente meio que do nada inventamos um retiro espiritual para os jovens, e fomos lá para Itaipava, na minha casa. Foi um retiro na minha casa em Itaipava. E daqueles 14 jovens que foram para lá, hoje nós estamos indo para o próximo retiro agora, sábado, Sim. lá para Itaipava também. E estamos com 38 pessoas, 38 Uau. jovens. Uau. Ou seja, mais do que dobramos de tamanho em comparação ao ano passado. Acho que é um bom sinal de que nós estamos indo no caminho, Sim. na direção certa, né? Sim. Mas, pastor, a gente não quer muito se prolongar muito aqui também nas nossas falas hoje aqui nesse podcast, mas eu queria te perguntar, porque assim, quando eu falo sobre o carnaval, as pessoas, elas tendem, principalmente as pessoas que não são crentes, não são cristãs, elas vão olhar com o olhar delas, um olhar cultural, um olhar humano, né? De festa, de alegria. De festa, de alegria, enfim. Mas eu queria pedir ao senhor que desse para a gente uma explicação mais bíblica até, um embasamento mais bíblico, mais teológico, para que realmente a gente conseguisse olhar e falar, olha, eu não vou para o carnaval por conta disso aqui. Sim. Eu acho que essa talvez seja o que os crentes hoje precisam, Sim. né? Entender. Eu separei aqui algumas coisas, né? Primeiro, como eu já falei, o ambiente do carnaval promove excessos. Sim. Então a Bíblia vai dizer o que em Provérbios 21? Que a gente precisa ter cuidado com a bebedice. Não vos embriagueis. Então a Bíblia fala disso. Gálatas 5, 19 e 21, a Bíblia também vai falar um pouco sobre a lascívia. O carnaval, porque por ele ser um ambiente extremamente sensual, então aquilo vai provocando no indivíduo, sabe, até mesmo dispara no indivíduo os gatilhos que ele já tem, né, seus impulsos sexuais e outras coisas mais. A própria idolatria cultural. Muitas vezes a gente percebe em algumas escolas de samba algumas personalidades sendo
adoradas, sendo divinizadas, Sim. personalidades políticas, personalidades sociais, enfim, porque quantas vezes algumas escolas de samba colocam lá a cara de uma pessoa que para eles representa muita coisa. Aquilo também gera idolatria. A Bíblia diz em 1 de Pedro 1,16 e Romanos 12,2 que o cristão é chamado para não se conformar com este mundo, mas renovar pela renovação da sua mente, né? Se transformar pela renovação da mente. Ou seja, a própria Bíblia o tempo todo está dizendo que nós temos o nosso ambiente. E existem mesmo ambientes onde o cristão, se ele não estiver ali para ser sal e luz e não estiver para evangelizar, é melhor que não esteja. Então não faz sentido biblicamente um cristão participar do carnaval. E outra coisa, o carnaval, ele incentiva até mesmo comportamentos que eles vão entrar em conflito com seus próprios valores. Caramba, então como é que você vai estar num lugar onde o tempo todo os seus olhos, tudo que está acontecendo está... a Bíblia diz fugir da prostituição. A Bíblia diz que a gente deve fugir da aparência do mal. Ou seja, é a Bíblia dizendo, não brinca com fogo. Ir para o carnaval é brincar com fogo. Sim. É correr um risco desnecessário. Mas tem um texto que eu gosto muito, é quando Tiago 4, verso 4 diz que a presença do crente pode ser vista como alguma coisa que não pode se parecer. Tiago diz, porque há uma ideia clara em Tiago de que se temos um estilo de vida, esse estilo de vida não pode viver em conformidade com o mundo, né? Uhum. Então, eu diria para você o seguinte, a Bíblia está o tempo todo dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém, tudo me é lícito. Eu não diria que um cristão perderia a salvação por ir ao carnaval, porque crente que é crente não perde a salvação, mas eu diria que a possibilidade de um crente estar indo para o carnaval sabendo que ele estará num ambiente que vai estimular todos os seus gatilhos carnais, é porque esse crente realmente já perdeu sua sanidade, já perdeu sua consciência, já não tem mais convicção da sua fé, e ele provavelmente, talvez esteja até indo porque ele nunca experimentou o verdadeiro evangelho. Eu não vejo Jesus entrando na casa de Zaqueu para pular carnaval com Zaqueu. Eu vejo Jesus entrando na casa de Zaqueu para dizer para Zaqueu, Zaqueu, você precisa parar de roubar as pessoas. Eu não vejo Jesus se aproximando da mulher prostituta para participar da sua prostituição. Eu vejo Jesus se aproximando de uma prostituta para dizer, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Eu não vejo Jesus conversando com a mulher samaritana e se envolvendo com ela, se tornando o sexto marido, sendo que ela já teve 5, o que ela tinha não era dela, e Jesus talvez, se ele se prostituísse com ele, se tornaria o 7º marido dela. Eu vejo Jesus, ele se aproximando dos ambientes e provocando mudanças no ambiente. Sim. Mas no carnaval você não vai provocar mudança nenhuma, Sim. só se for para provocar mudança na vida de alguém. Sim. Então não há sentido. Não há sentido, não é saudável, é contraproducente, não tem nada que faria um cristão, só se realmente ele dissesse, eu estou indo para o carnaval para ser sal e luz, para pegar aqueles caras tudo drogado, tudo bêbado, e abraçar e acolher. E isso eu também não estou dizendo que quem está lá, ou que todas as pessoas que estão lá já estão no inferno, já estão condenadas, não, porque talvez estejam lá pessoas que por ignorância estão lá porque nunca conheceram Jesus. Então, a minha recomendação é, crentes da minha igreja nunca será incentivado por mim a fazer parte de um trem desse. Vá para casa, vá curtir sua família, vá fazer o que eu fiz hoje. Eu peguei um filé mignon que custou quase metade do orçamento do meu salário. Eu peguei esse filé, eu cortei esse filé, eu dividi ele em medalhões, eu temperei ele com sal, temperei ele com pimenta do reino, temperei o filé mignon em postas maiores assim, com alecrim, que é uma coisa maravilhosa, e passei óleo, e selei de um lado e do outro, e celebrei a vida com minha esposa, com meus filhos, e meu filho chegou, quando viu, disse, meu pai, o que Levi ama filé mignon ao molho de alho frito.
Ah, eu estou indo para o carnaval para celebrar a vida. Celebre a vida na sua casa. Amém. Celebre a vida ao redor da sua família. Celebre a vida indo para o retiro dos jovens. Celebre a vida, porque se for para ir para o carnaval para celebrar a vida, não faça isso, porque lá não há vida, lá há muita morte. Agora, se for para você ir para o carnaval, para levar a vida de Deus para mais pessoas, então vá. Então o cristão só está autorizado a ir para o carnaval se ele está indo por uma missão de resgatar os perdidos. Porque se for para celebrar a vida, ele está muito enganado. A vida de Deus a gente celebra nas coisas mais simples, a gente não precisa de um carnaval. Então, Ramon, a minha recomendação é, todo mundo faz o que quer, eu não sou policial, eu não mando na vida de ninguém, você sabe disso, eu nunca assumi essa postura de controlar a vida de ninguém. Mas eu recomendo que, pelo menos, minhas ovelhas ouçam com carinho, não vá para um lugar onde todos os valores do evangelho estão sendo contrariados. Então, fique em paz, vá para sua casa, vá para o retiro, faça qualquer coisa, mas não vá para o carnaval. Isso não é coisa de um crente que entende de Bíblia. Mas, se for para ir, vá por uma missão, ganhar pessoas para Jesus. Amém. Amém. Acho que falamos tudo aqui, né, pastor? Sim. Acho que Com esse é o certeza recado a irmã final. Raíssa estava pensando, desistiu. É a Irmão nossa única Iago, plateia aqui, o irmão Raíssa. Iago acaba de dizer, pastor, eu não vou mais. O irmão Caio, fica imaginando o irmão Caio pulando atrás de um sambódromo, né? O irmão Caio pulando atrás de uma escola de trio elétrico. trio elétrico e coisa da Bahia, né? Fazendo som e trio elétrico. Micareta, Eu fico imaginando o irmão Caio todo vestido com aquele trem que aqueles caras usam. Enfim, não tem nada de crente esse negócio, né? Caio tem cara de porta-bandeira, né? Porta-bandeira. É isso aí, gente. Mas Iago é aqueles bonecão grandão, né, que fica passeando. sim. É isso, meu pastor. Iago. Ah, é mesmo. aqueles Iago, bonecão que fica sabe grandão. quem é Iago lá na Bahia? O Rei Momo. Gente, agora. Eu lembro do Rei Momo lá da Bahia. É muito engraçado. É isso aí. Bonecão de Olinda. Meu filho, tudo com moderação. Crente, isso, né, crente pastor? faz tudo com moderação. Nem 8, nem 80. Então, se for para ir, vai evangelizar, né? Isso. Eu acho que é a única possibilidade do crente ir para o carnaval é evangelizar. Só. Fora isso, vai para fazer qualquer coisa. E vai jogar tênis, né? Jogar tênis, jogar um futebol, jogar um futebolzinho. sai com a família. Domingo de pra manhã não tem praia. culto na nossa igreja, mas à noite vai ter culto. Vai curtir a vida da melhor forma possível. Amém. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe você. O recado está dado. Recado do nosso pastorzão aqui na igreja. E mais um episódio sensacional do nosso Morada Talks. Nos vemos, então, na semana que vem, né? Até a próxima, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Abração.